como é que se desenvolve aí esse espaço onde o sistema digestório está, tá? Depois, é algo que a gente já fez na unidade passada, mas a gente vai trazer de novo. Correlacionar os dobramentos do embrião com o desenvolvimento do intestino primitivo, e daí a gente mergulha de cabeça mesmo no sistema digestório, tá? Escrever o desenvolvimento das estruturas derivadas do intestino anterior, principalmente essas que estão listadas aí, tá? Estômago, fígado, aparelho biliar e pâncreas. Discutir como a herniação umbilical fisiológica, a rotação da alça intestinal média e a fixação dos intestinos contribuem para a disposição topográfica final dos órgãos, e aí é muito importante para os futuros cirurgiões de abdômen, tá? Descrever o processo de septação da cloaca. Aqui a gente tem um processo importante, tanto no sistema digestório quanto no sistema urinário, né? Gênito-urinário, na verdade. E, por fim, eu trouxe aí as principais alterações congênitas do desenvolvimento do sistema digestório, tá? As que você, não sendo especialista, é possível que pegue, tá? Uma gastrosquise, um divertículo de Mecke, um onfalocele, hérnia umbilical, algumas anomalias onfalomesentéricas como um todo, tá? E talvez um pâncreas de Visum aí. Lembrando, se você for um especialista na área, né, se você for um cirurgião neonatal, por exemplo, você vai pegar isso a rodo e muito mais coisa. Se você não for um especialista na área, é possível que você pegue alguma dessas coisas, tá? Então, dentre as malformações congênitas relacionadas com o sistema digestório, essas são as mais comuns, tá? É por isso que eu listei essas. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos retomar um pouquinho aquele embrião da terceira semana do desenvolvimento embrionário, né? Aquele embrião que já teve o processo de gastrulação, ou seja, a formação dos 3 folhetos embrionários, a diferenciação desses 3 folhetos embrionários, mas ainda não teve o dobramento do embrião, tá? Então, eu vou começar com essa figura aqui da direita embaixo. Vocês estão vendo a setinha do meu computador? Sim? Beleza. Para a gente dar uma olhadinha, dar uma retomada, quais são os folhetos que a gente está enxergando aqui, tá? Então, eu peguei um embrião, fiz um corte transversal nele, né? E, na verdade, o disco embrionário, trilaminar ainda, né? Não é nenhum embrião formado, mas o disco embrionário, fiz um corte transversal e vamos ver o que a gente está enxergando aqui. Quem está aqui representado em azul? Ectoderme. Ectoderme. Em vermelho, barra laranja. Pessoal? Mesoderme. Mesoderme. E embaixo, Endoderme. endoderme, tá? A gente tem aqui em verdinho a notocorda. E lembrando das diferenciações aí do mesoderme, tá? Notocorda e mesoderma o quê? Axial. Axial, beleza. O mesoderma paraxial, a gente já viu na unidade passada, da origem a quem? Somitos. Somitos, tá? E dos somitos dão origem a outras coisas que a gente já estudou também. Então, a unidade curricular passada, quando você pensa no sistema, né, musculoesquelético, você pensa no estudo do somito, basicamente. Aqui, hoje, a gente vai estudar basicamente a endoderme e as mesos que estão perto. Bom, daí depois a gente tem, em seguida do mesoderma paraxial, em boa parte desse disco embrionário, a gente tem o mesoderma intermediário, que daí a gente vai falar bastante nele no sistema geniturinário, tá? E a gente tem, por fim, o mesoderma lateral, né? Que tem 2 lâminas. Qual é o nome dessas 2 lâminas? A que está colada com a ectoderme e a mesoderma paraxial. Somática e esplânica. Esplâncnica é que está relacionada com o endoderma. Beleza, Lívia. E daí, então, vamos primeiro discutir como que vai formar o celoma, como que vai formar esse espaço que separa o mesoderma somático do esplâncnico, tá? Nessa figura aqui à esquerda, a gente vê uma representação
de uma visão superior do disco embrionário trilaminar. Então, a gente vê aqui em azul a ectoderma, tá? Então, esse da direita é um corte transversal e aqui é uma montagem total, como se eu estivesse olhando esse da direita de cima, tá? Então, a gente consegue enxergar aqui, basicamente, a ectoderma e tem um pouco de mesoderma que está aqui numa camada abaixo da ectoderma, tá? A gente vê aqui em alaranjado. Bom, e a gente consegue enxergar por transparência... aqui, essa parte azul mais escuro, aqui mais no meio, está representado o sistema nervoso que está se formando, tá? Então, aqui em volta do sistema nervoso, por transparência, a gente está enxergando uns risquinhos brancos, tá? Que, na verdade, são vários espaços pequenininhos, que são espaços entre a mesoderma esplâncnica e a somática, tá? Então, ela está separando a esplâncnica da somática. E esses espacinhos, com o tempo, né, lá na terceira semana, eles começam a se juntar, a se coalescer. E eles formam um espação só, no formato de ferradura, tá? Pensando que a gente está em Barretos, Festa do Peão, formato em ferradura, tá? Daí, então, na altura que vai ser mais para frente, o intestino médio, essa ferradura aqui, esses espaços, eles vão para a região aqui de fora, a gente já fala sobre eles. Daí você tem aqui um formato de ferradura que passa lá por cima do sistema nervoso que está se formando e vai até o outro lado, tá? Formando um espaço só. Se eu colocar uma sondinha desse lado aqui, eu consigo passar essa sonda por tudo isso e vai sair do outro lado do embrião, tá? Esse é chamado de espaço celômico, tá? Esse é o celoma. Bom, aqui está representado esse celoma sendo aumentado, né, num corte transversal do embrião, e na altura do que vai ser o intestino primitivo, o intestino médio, né, você tem esse espaço se abrindo para a região de fora do embrião, que nem o que está representado nessa imagem aqui, tá? Naqueles esquemas, né, que aquele cara lá, se não me engano, da UNB fez. Então, você acaba tendo uma comunicação, bom, com esse celoma intraembrionário, que vai mais ou menos até aqui, tá? O celoma intraembrionário com o celoma extraembrionário, que é quem está mais para fora, tá? Então, você tem essa comunicação. Não em todo o embrião, mas na altura do intestino médio. Por que que você tem essa comunicação? Porque lá na terceira semana, da terceira para a quarta semana, quando o embrião está tendo seu dobramento lateral, e a gente já viu essa imagem do dobramento lateral, você vai ter aqui, ó, esse espacinho, o celoma... cadê o desenho? O celoma que está... Oxi, peraí. O celoma que está aqui e o celoma que está aqui, ele tem uma comunicação com a parte aqui de fora, tá? Celoma intraembrionário na bolinha, celoma extraembrionário para o outro lado. E quando a gente está formando o cordão umbilical, a gente já falou sobre esse cordão umbilical aqui, a gente tem esse espaço começando a ser obliterado, tá bom? Mas por um tempo a gente tem essa comunicação. Bom, vamos lá então. Dobramento lateral do embrião, a gente já conversou sobre isso, eu não vou retomar esse assunto, ao menos que vocês precisem. Eu só vou retomar, não vou retomar daquela maneira, vou retomar com uma outra visão. Quando a gente tem o dobramento lateral do embrião, primeira coisa, a gente já tem aquela noção de que está dando o formato mais roliço do nosso corpo, né? Se a gente olhar, principalmente quem é careca, daqui de cima, vê que é bem redondinho, né?
Essa é a primeira coisa que o dobramento lateral traz. A gente já conversou sobre isso. Só que existem mais duas coisas que são importantes agora para a gente, no sistema digestório. Primeiro, quem é esse garotinho que se formou aqui no meio, ó, representado em amarelo, essa bolinha representada em amarelo, lembrando que a gente está falando de um corte transversal do embrião. Qual que é essa estrutura? Intestino primitivo. Intestino primitivo, Matheus, beleza. Se alguém não entendeu isso, por favor, me avisa. E esse intestino primitivo, Matheus, ele é revestido internamente, que é o que está em amarelinho, né? Por qual tecido? Pelo endodermo. Endoderme. E eu vou encher o saco de vocês até o final do terceiro período com esses tecidos, tá bom? Então, pode acostumar. Bom, além disso, você vai ter um reposicionamento desses espaços aqui do lado do intestino primitivo, ó. Tem um espaço aqui na esquerda e um espaço aqui na direita. Como chama esse espaço? A Cássia falou com o microfone desligado. É o? Celoma. Celoma, beleza. Isso, para nós, hoje, são os dois processos mais importantes, tá bom? Relacionado com o dobramento lateral do embrião. Esse celoma, ele é revestido, né, por mesoderma. Quais são os mesodermas que revestem esse celoma? Lateral somático e lateral esplâncnico. Exatamente. Maiara, o intestino primitivo ele é revestido internamente pela endoderma, está representado aqui em amarelo, e daí, em volta dessa endoderma, a gente tem o mesoderma lateral somático, que está aqui, mais ou menos até o somito. Tá? Aqui a gente vai ter um pouquinho de intermediário, mas depende da altura do embrião. Do outro lado do somito, a gente tem o outro mesoderma lateral, tá? Espera aí, eu falei errado, eu falei ao contrário. O esplâncnico está aqui junto com o intestino. Do outro lado, a gente tem o outro mesoderma lateral, que é o somático, que está aqui junto com a ectoderma, tá? Então, a gente tem aqui dois espaços, em cada um deles você tem uma junção aí do mesoderma lateral somático com o esplâncnico revestindo aí esses espaços, tá? Esse é o celoma e vai dar origem à cavidade peritoneal. Bom, para quem não conseguiu enxergar naquela imagem, a gente vai tentar enxergar nessa imagem aqui, tá? Que é de um outro livro. Se alguém não enxergar ainda, me avisa, tá? Aqui a gente está representando um corte transversal do embrião também. Aqui está representado em cima a cavidade amniótica e a cavidade vitelínica embaixo. Você teve o dobramento, ó, comunicação do celoma intra com o extraembrionário. Esse dobramento ocorre, e daí com o dobramento, a ectoderma, que estava só em cima, ela vai revestir completamente esse embrião, ó, ectoderma em azul. Ela vai revestir completamente o embrião, tá? E daí aqui eu já trago uma coisa a mais que eu não tinha chamado a atenção no slide anterior. Que a gente tem o intestino primitivo aqui, que nem vocês já falaram, o revestimento de mesoderma esplâncnico, mesoderma somático, ou seja, aqui são celomas intraembrionários dos dois lados, e a gente tem tanto aqui na região mais dorsal do intestino primitivo e na região ventral do intestino primitivo, dois tecidos, tá? Porque o intestino primitivo ele não pode ficar flutuando na cavidade peritoneal, né? Então a gente tem aqui esses dois tecidos. Como eles são chamados? É o mesodorsal e o mesoventral? Isso. O meso o quê, Arthur? Eu não lembro do outro nome, não. A maioria dos livros chama de mesentério, tá?
Daí, vai depender da altura que você está olhando, os livros podem chamar de por exemplo, na altura do estômago, o mesentério é chamado também de mesogástrio, tá? Então, tem essa, às vezes chama de meso, mas vamos chamar de mesentério, que daí pega toda a altura, tá? Do intestino primitivo. Então, a gente tem o mesentério dorsal aqui atrás, o mesentério ventral aqui na frente. Qual que é a importância do mesentério? Ele vai segurar o intestino primitivo no lugarzinho dele. Isso, primeira coisa, vai fixar o intestino primitivo, o que é extremamente importante, para ele não ficar flutuando. Só que tem mais uma coisa que é importante nesse mesentério, além de segurar. Alguém sabe? Tem algumas situações que vai grudar um órgão no outro, como o fígado e o estômago. Vai grudar um órgão no outro, exatamente, é importante nessa fixação, Carol, beleza. Então não são só duas, tem mais uma coisa importante. Ele vai decidir o local dos órgãos? Onde eles vão ficar? Que está relacionado com a fixação também, tá? Mais uma coisa, vamos lá, eu vou espremer vocês até a gente tentar chegar lá. Seria a passagem de vascularização? Exatamente, a Maria Laura falou aqui também no bate-papo. Vascularização, lembra que esse intestino primitivo é vivo, né? Então tem que ter vascularização, tem que ter inervação. E os vasos e os nervos, eles não são tipo quando faz o gato na TV a cabo, que passa pelo meio aqui de um espaço, né? Você tem os vasos e os nervos sendo conduzidos por algum local. E eles chegam principalmente pelo mesentério dorsal, tá? Por quê? O mesentério ventral, depende da altura do intestino primitivo, ele some, tá? Ele se degenera, como a gente pode ver aqui na figura E. Daí você vai ter só o mesentério dorsal segurando esse intestino primitivo, o mesentério ventral some e fica um espaço só. Tá bom? Fica um espaço celômico só. Tudo bem, pessoal? Bom, Lucas, você pode repetir essa última parte de novo para mim, fazendo um favor? falo sim, Tatiele. Inicialmente a gente tem mesentério dorsal e ventral segurando todo o intestino primitivo, praticamente. Mas daí, e esse mesentério, ele é importante para fixação do órgão no local dele, fixação entre órgãos, tá? Deixar o órgão na topografia bonitinha dele, passagem de vaso e nervo, tá? Só que quem é o mais importante nessa passagem? É o dorsal. Por quê? Em vários, na verdade, na maioria, tá? Da altura aí do intestino primitivo, o mesentério ventral, que inicialmente ele se formou, né, com o dobramento lateral do embrião, ele vai sumir e vai ficar um espaço celômico só, e o intestino vai estar ligado na posição retroperitoneal a partir da ligação do mesentério dorsal. Ok? Ok, obrigada. Imagina. Bom, então vamos pensar a mesma coisa, só que num outro esquema, tá? Que é o esquema de um vídeo que eu deixei no roteiro de vocês. Imaginem, então, que esse espaço celômico que se formou seja tipo uma bexiga de aniversário. Aquelas que você faz espada, cachorro, gato, é tudo igual, mas é um bexigão, né? E essa bexiga, ela é dobrada, tá? E isso está representado aqui nessa cor mais rosa aqui, tá? Então, você consegue, aqui embaixo é o saco vitelino, tá bom? A partir do espaço da comunicação, né, do celoma extra com o celoma intraembrionário, você conseguiria passar uma sondinha, né, representada aqui por essa setinha azul. Essa sonda entraria por um lado do espaço, passaria aqui por cima, contornaria
o coração, tá? Iria para o outro lado do coração e sairia do outro lado do embrião, tá? Bom, a gente já falou aqui desse espaço celômico. E agora, essa imagem, ela está representando a mesma coisa aqui do slide passado, só que agora eu quero que, pensando nesse dobramento do embrião, na formação do celoma, formação do intestino primitivo e dos tecidos que formam esse intestino primitivo, eu quero conversar com vocês quais folhetos embrionários originaram cada tipo de tecido do sistema digestório. Vocês já tiveram embriologia do sistema digestório? Ainda não? Não? Tá. Eu estou projetando aqui um tecido, tá? Eu vou só perguntar para vocês, então, o tipo... um tecido não, eu estou projetando um órgão, tá? Eu já falo qual que é, mas a gente vai pensar um pouquinho nos tipos de tecido que a gente está enxergando aqui. Bom, representado aqui como número 1, que tecido vocês acham que é? Epitelial, conjuntivo, muscular ou nervoso? Epitelial. Por que, Tatiele e Marina? Ele é pavimentoso estratificado ali, ó. Que belezinha, pavimentoso estratificado. Além de epitelial, é pavimentoso e estratificado. Perfeito. Você vê que não tem vascularização, as células são justapostas e você tem uma polarização aí, né? Essa parte aqui de baixo, ó, as células estão mais juntinhas e elas vão ficando mais distanciadas aqui para cima, tá? Esse daqui é um esôfago, tá? Vocês vão ver depois na histologia. Bom, apoiando o tecido epitelial, quem que vem aqui embaixo, representado pelo número 2? Tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo. Por que é tecido conjuntivo? Quais características te dizem isso? Muita matriz extracelular. Muita matriz extracelular. Forçando a barra, você vê vasos, tá? Muita matriz extracelular, as células estão bem distantes entre si. Bom, daí representado com o número 3, já fica um pouquinho mais difícil, mas o que vocês acham que tem? Tecido muscular. Tecido muscular. Perfeito, Marina. Por que você acha que é tecido muscular? Pelas fibras. Pelas fibras, exatamente. Aqui o número 4 eu estou forçando a barra, forçando a amizade, mas eu estou representando algum outro tipo de tecido que não muscular. Quem que vocês acham que poderia estar aqui? Conjuntivo de novo. Conjuntivo de novo, beleza. E no meio desse conjuntivo você tem um outro tecido, que aqui não está dando para enxergar direito. Adiposo não. Adiposo depois em alguma outra aula eu trago para vocês a histologia dele. São bolas gigantescas assim, brancas. Epitelial? Você está vendo células justapostas tanto quanto aqui? Não. Não, né? É submucosa? A submucosa, ela traz vários tecidos juntos, tá? Como tecido Hematopoético? Hematopoético. Você tem sangue aqui, você tem vaso, tem vascularização, beleza. Mas, além disso, a gente tem aqui os plexos, que são formados de tecido nervoso, tá bom? Porque, afinal, você tem que controlar tudo isso, né? Você tem que controlar aí e a gente vai ver isso na histologia, vocês vão ver com a professora Celina, você tem que controlar muito bem essa musculatura, como ela vai trabalhar para poder passar o alimento, tá? Então, Lucas, você pode mostrar para onde está o tecido nervoso? o tecido nervoso ele está disperso aqui na região número 4, tá bom? Ah, ok. Aqui a gente está num aumento muito pequeno para a gente olhar e falar, nossa, parece um nervo, tá? Então, é que como, às vezes, né, tem anos que a histologia vem depois da antes da êmbrio, eu já imaginava que, se vocês tivessem tido, vocês já teriam visto, mas é só, quando vocês tiverem aula de isto, pedir para a professora Celina, né, para vocês verem, com certeza ela vai falar sobre esses plexos, tá bom? E daí vocês vão ver num aumento maior em 40 vezes. Lucas, tá? a gente teve aula, é que na verdade você perguntou se a gente tinha tido aula de embriologia, não de histologia, a gente teve aula sim de histologia. Tá, desculpa, eu tô acordado desde as 5, gente, desculpa. Já estou misturando, chamando Jesus de genética, tá? Aula de êmbrio, de isto.
Na isto vocês chegaram a ver os plexos ou não? A gente teve a teoria, né? Só que Vocês mais ou tiveram a menos. teoria? Tá. A professora projetou algumas lâminas para vocês ou ainda não? Sim. Sim. Passou algum link para vocês verem lâminas? Sim. Sim. Então, principalmente no intestino, é mais fácil de você ver. Porque no intestino você tem o músculo liso em duas orientações diferentes. Aumenta entre uma orientação e outra. Você vai ver um tecido bem parecido com o tecido conjuntivo, tá? Que na verdade são os plexos. Caso vocês tenham dúvida, na fase 3, por exemplo, a gente pode projetar, fase 3 eu não lembro se essa semana ou semana que vem, a gente pode projetar e olhar, tá bom? Daí me lembra que daí a gente faz isso. Beleza? Bom, então vamos lá. Esse é um esôfago. Ele é um derivado do intestino primitivo. Então, qual é o tecido embrionário que vocês acham que deu origem ao epitélio? Pensando que a luz do esôfago está aqui. A endoderma? Endoderma, beleza? Por causa do dobramento lateral do embrião. E esse resto aqui? Veio da onde, será? Não, peraí. O conjuntivo e o muscular vieram da onde? Mesoderma lateral e Mesoderma. esplâncnico. Mesoderma, lateral, Matheus, beleza. Esplâncnico. Por que você acha que é o esplâncnico, Matheus? É o que fica do lado da endoderma. É o que fica do lado da endoderma. Então faz sentido, né? Então, e daí, vamos lá, deixa eu forçar a barra de novo. O nervoso, vocês acham que veio da onde? Ecto? Por quê? Porque a maioria do sistema nervoso é formado pela ectoderme. Perfeito. Ectoderme, tá? Daí a gente vai ver isso em tecido nervoso, mas daí vocês vão ver que tem a crista neural, que é algo que se forma inicialmente em cima do tubo neural. Essa crista neural desprende células e vai para o corpo todo, e vai formar todo o sistema nervoso periférico, tá? Mas isso a gente deixa para neuro. Beleza? Bom, então vamos lá. Corte sagital mediano de um embrião, tá? A gente está enxergando aqui o embriãozinho, a cabeça, o que está formando a cabeça dele aqui, tá? Aqui representado em amarelo, a gente vê o intestino primitivo inteiro, até aqui embaixo. A gente vê aqui o cordão umbilical, na verdade o cordão umbilical é tudo isso, tá? Mas a gente vê uma ligação do intestino primitivo com o saco vitelino, tá? Quando a gente já discutiu no semestre, na unidade passada, que tem o tal do alantoide, que se desprende da cloaca e vai também, né, projetando aí para o cordão umbilical, é esse garotinho que está aqui embaixo, tá? O alantoide, a gente vai falar sobre ele em sistema urinário, tá? Então, esse tubo, né, esse intestino primitivo, ele nasce aqui em cima, na região da boca primitiva, que é chamada também de estomodeu, dependendo do livro que você olhar, e termina aqui no ânus primitivo, proctodeu, proctologista, tá? Proctodeu. Aqui no estomodeu, o intestino primitivo, ele vai nascer em um lugar que é uma junção, a gente já falou disso na unidade passada, uma junção da endoderme com a ectoderme. Lá na região da cabeça. Como chama essa junção? Membrana Membrana bucofaringiana. Membrana bucofaríngea, perfeito. E vai terminar na outra junção de ecto com endoderme, que é, lá no proctodeu, como chama? Membrana? Membrana cloacal. Cloacal. Perfeito. Isso é extremamente importante. Principalmente no ponto de vista clínico, e a gente vai explicar o porquê. Bom, se vocês olharem o embriãozinho de frente, tá?
Essa é como se fosse uma montagem total do embrião, olhando essa parte da cabeça que está se formando de frente, tá? Essa região aqui, ó, é a boca primitiva, tá? É o estomodeu. Aqui vai estar se formando o olho, tá? Aqui são os sacos faríngeos, a gente vai falar sobre isso ano que vem, tá? Que é quem vai formar principalmente a região de cabeça e pescoço, tá? O que nos importa hoje, essa boca primitiva aqui, tá? O estomodeu. Ela é fechada pela membrana bucofaríngea. E daí, lá pela 7ª semana do desenvolvimento embrionário, essa membrana começa a ser reabsorvida, ela começa a morrer, as células começam a morrer e essa membrana vai se abrir, né? Por isso que a nossa boca é oca. E você pode colocar uma sonda na boca e vai lá para todo o sistema digestório e você consegue arrancar isso através do ânus, né? Teoricamente, dá para você fazer isso. Um alimento faz isso, tá? Por quê? Tanto a membrana bucofaríngea quanto a membrana cloacal, elas vão sumir, tá? Então, aqui, dentro da boca, você vai ter a junção aí de endo com ectoderme. Só que o mais importante do ponto de vista clínico é lá do outro lado, no ânus, tá? Que você vai ter também a membrana cloacal, né? Junção de endo com ectoderme. E daí, eu não sei se vocês já viram no LANAT que tem aí o canal anal anatômico, o canal anal cirúrgico. Vocês chegaram a ver alguma coisa assim? A linha pectinada? Vocês chegaram a ver isso já ou ainda não? Sim, não? Não. Tá. Vocês vão ver isso no LANAT, tá bom? Que é o seguinte. Se a gente pensar no canal anal, fazendo um corte aí, sagital, mediano nesse canal, né? Você vai ver que tem uma linha que é chamada de linha pectinada. Tudo isso é ânus, tá bom? Só que dessa linha para cima, você vai ter endoderme revestindo. Dessa linha para baixo, você vai ter ectoderme revestindo. E tá, ok, dane-se, né? O que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso é o seguinte: toda a parte de drenagem, inervação dessa linha para cima é diferente da linha para baixo. Então, eu vou dar um exemplo que é o exemplo mais... não é porque a gente está em barreira... Oi, pode falar. Da linha pectina para cima é qual? Que eu perdi? Da linha pectina é endoderme. Pensa o seguinte, Matheus. Ó, você está olhando aqui todo esse tubo formado de endoderme. Chegando aqui, nessa região aqui, você vai olhar o ânus, certo? Por causa da membrana cloacal aqui. Então, você está chegando com o endoderme e vai passar para a ectoderme. Vamos olhar no intestino. Você está chegando com o endoderme e vai passar para a ectoderme. Tá bom? E daí, qual que é a importância disso? Por causa dessas diferenças de inervação e de drenagem, não é porque a gente está em Barretos que eu vou falar, citar a parte de câncer, tá bom? Que, por sinal, eu tenho um trabalho, né, 2 trabalhos, na verdade, com câncer anal, mas é um acaso isso, porque essa é a real importância aí, né, clínica da coisa. As neoplasias, os tumores que surgem de endoderme, são completamente diferentes dos tumores que surgem na região de ectoderme, tá? Você vai ter diferença no tipo tumoral, você vai ter diferença no comportamento desses tumores, tá? Alguns pacientes você vai ter diferença em tratamento desses tumores e diferença, por exemplo, se você for uma metástase, para onde vão essas metástases? Porque, inclusive, a parte de vasos que chegam de lugares diferentes e saem para lugares diferentes também, tá? Então, a importância clínica e cirúrgica aí também em cima disso, tá? Você tem essa origem dupla aí do ânus e dependendo da onde você está olhando, né? Da onde você está tirando o tumor, por exemplo,
você tem que tratar e tem que pensar de maneira diferente. Tá bom? Bom, então a Não, gente já Lucas, falou. Pode quando o Bruno falar. estava falando disso, ele deu um exemplo da hemorroida. Quando a hemorroida é interna, a dor é menos por causa da questão da inervação. Exato. Tá? É o outro exemplo. Tá bom? Então, e por que disso? Porque são tecidos distintos que formaram. E por serem tecidos distintos, você vai ter inervação diferente, vascularização e tudo diferente. Tá bom? Em um lado você tem doença de endo e outro lado você tem doença de ectoderme. Tá? Bom, a gente já falou então, né, da membrana bucofaríngea e da membrana cloacal. Além disso, quando você tem o dobramento céfalo-caudal do embrião, e a gente já falou, já só beliscou um pouquinho isso na unidade passada, você tem o reposicionamento do mesoderme que vai formar o coração. Lembram disso? O mesoderma que vai formar o coração, ele estava para frente aí da membrana bucofaríngea, e daí quando o embrião dobra, esse coração, ou essa endoderme que vai formar o coração, se reposiciona, tá? E eu falei para vocês de um tecidinho que a gente ia conversar bastante mais para frente, a gente vai citar hoje aqui, mas vai falar mais ainda em respiratório, que é o tal do septo transverso, tá? Então você tem aqui a mesoderme que vai formar o coração, tá? Quando o embrião se dobra, você tem um tecido pequenininho aqui. Deixa eu pôr outra coisa, peraí. Você vai ter um tecido pequenininho aqui que vai se reposicionar e vem para cá, que é o septo transverso que está aqui, tá? Então, eu estou representando aqui o embrião se dobrando novamente, né? Quarta, quinta, sexta semana, e o septo transverso se reposicionando embaixo do coração que está se formando. Tudo bem? Ok até aqui? Tá. O que eu tenho a ver com isso, né? Vamos descer aqui para um próximo slide. Bom, se a gente fizer uma montagem total do embrião, só para vocês terem ideia, tirando várias coisas do embrião, mas só para vocês terem ideia de posição, né? Aqui em marrom, o tecido nervoso. Aqui em alaranjado, o intestino primitivo. E em azul, o celoma, você vai ter algo parecido com isso daqui, tá? No celoma você vai ter um espaço grandão aqui em cima. Você vai ter um espaço grandão aqui embaixo. E você vai ter duas comunicações com o espaço grandão de cima e o espaço grandão de baixo. Vamos dar nome aos bois. O espaço grandão de cima é chamado de cavidade pericárdica, tá? É onde vai ter o nosso espaço torácico mais para frente. A região daqui de baixo é a região peritoneal, o espaço peritoneal. E esses dois canaizinhos que ligam aqui o pericárdico com o peritoneal são os canais pericárdio-peritoneais. Tá? Por que eu falei do septo transverso para vocês agora? Porque o septo transverso, ele vai estar exatamente aqui, separando o pericárdico do peritoneal, tá? Então, o septo transverso, ele é um tecido que vai obliterar praticamente toda a comunicação do canal do espaço pericárdico com o espaço peritoneal. Só que vão sobrar dois canaizinhos, duas comunicações aqui em cima ainda, que daí quando a gente falar da formação do diafragma, a gente oblitera ela também, tá? Então, o septo transverso é quem vai formar a maior parte do diafragma. E pela anatomia, vocês devem saber que o diafragma está bem pertinho lá de alguns órgãos importantes. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Tá bom? Deixa eu... Bom,
Então, vamos lá. Vamos usar, a partir de agora, o septo transverso como a base de topografia, para a gente encontrar as coisas, tá? Então, aqui eu tenho um embrião que já fez o seu dobramento, está na 4ª semana de desenvolvimento, tá? Vamos pensar agora na formação do estômago, tá? Porque o esôfago simplesmente ele cresce, tá? É uma parte do intestino primitivo que cresce, lá no intestino anterior, ele cresce e os tecidos, que a gente já falou, eles se diferenciam. O estômago ele é um pouquinho diferente, ele tem alguns processinhos a mais aí. Então, a gente está logo abaixo do septo transverso, tá? Logo abaixo do septo transverso, a partir da 4ª semana do desenvolvimento embrionário, vai ter um pedacinho desse intestino primitivo que vai começar a aumentar, a ficar mais largo, tá? Que é quem vai formar o estômago. Esse estômago ele passa por 2 coisinhas diferentes, que são importantes. Primeiro, você tem esse crescimento aí, né? Forma uma vesículazinha. Daí, um lado dessa vesícula vai crescer muito mais do que o outro, e quando um lado cresce mais que o outro, vai dar aquele formato do estômago que a gente conhece, né? Que vai ter um pedacinho do estômago que é menor e o outro que é maior. Tudo bem? Quem que se liga nessa curvatura menor e nessa curvatura maior do estômago? Nervo vago. Nervo vago, beleza. E qual é o tecido que está lá? Momento maior? Os omentos, tá? A gente já vai falar sobre eles. O nervo vago, pensando na anatomia, não é um negócio meio esquisito que o da esquerda está na frente, o da direita está atrás? Foi conversado sobre isso na anatomia com vocês? Sim ou não? Não. Não, tá bom. Então isso vai ser... Porque isso é a clínica que vai conversar. Só achei que talvez a anato tivesse adiantado. Vamos lá. O que acontece então, pessoal? A primeira coisa, então, que o estômago tem de diferente, né, é que ele aumenta de tamanho e um lado cresce mais que o outro. Daí dá aquela curvatura. Daí, se a gente olhar aqui, à direita, em cima, você vai ver aí 2 feixes, né? Um à direita e um à esquerda do estômago, representando aí o nervo vago. O que acontece? Daí é a brincadeirinha que o professor Brizotti, que vai dar aula para vocês de clínico, fala. Quem é canhoto aqui, canhoto vai para frente, tá? O que acontece? Esse estômago, ele gira 90 graus. E quem está à esquerda vai para frente com esse giro, tá bom? Então, o estômago gira 90 graus, quem está à esquerda vai para frente, quem está à direita vai para trás, tá? Então, os feixes da direita do nervo vago vão para trás e os feixes da esquerda vão para frente. Se vocês olharem, aqui eu vou chamar de mesogástrio, que é o mesentério ligado ao estômago. Você tem o mesogástrio dorsal e o ventral. Lembra que eu falei para vocês que a maioria dos lugares o mesentério some, o ventral some. Nesse caso, o ventral não some, tá? E o ventral, na verdade, ele vai se ligar com o fígado que está em formação. E quando o estômago vira, né, ele gira 90 graus, ele vai deslocar esse fígado para a direita. Certo? Bom, então, com esse giro, primeira coisa que aconteceu, você teve uma reorganização aí dos feixes do vago. Segunda coisa, você teve um deslocamento do fígado mais para a direita. E terceiro, o mesogástrio, tanto que liga, né, o estômago ao fígado, quanto que liga o estômago à parede dorsal, ele aumenta de tamanho.
dando origem ao que vocês já falaram, aos omentos, tá? Omento maior, ligando aí essa região do estômago à parede dorsal do corpo, omento menor, ligando aí esse estômago ao fígado. E ainda por cima, quando o fígado sofre esse deslocamento, ele continua ligado na parede abdominal, através de um ligamentinho, que vocês devem ter visto esse ligamento lá na anato, que é o ligamento falciforme. Ok? Então, eu estou trazendo um pouquinho da êmbrio aí para tentar explicar tudo que vocês estão enxergando na anatomia. Lucas, Oi. pode resumir de novo o que esse reposicionamento em 90 graus causa? Vamos lá. Reposicionamento de 90 graus do estômago. Primeiro, ele girou, né? Quando ele gira, os feixes que estavam à direita vão para trás, os feixes que estavam à esquerda vão para frente. Né? Fica, ao invés de direito e esquerdo, acaba ficando dorsal e ventral. Segundo, fígado é deslocado para a direita. Terceiro, o mesogástrio dorsal, ele aumenta de tamanho e se torna o aumento maior. O mesogástrio ventral se torna o aumento menor. E além de tudo, nesse deslocamento do fígado, mesmo com ele sendo deslocado, ele mantém aí uma ligaçãozinha com a parede abdominal, formando o ligamento falciforme. Lu, você pode repetir para mim? O mesogastro ventral gera o aumento Menor. qual? Hã? Você pode repetir para mim? O mesogastro ventral, ele gera qual Ventral, aumento? menor. Ah, tá. Tá? Ok? É só olhar na figura aqui, tá? Você tem o mesogástrio ventral ligado ao fígado. E ele continua. Daí você está com aumento menor aqui. Ok? Bom, agora, além desse reposicionamento do fígado, vamos conversar sobre a formação do fígado em si. Para a gente conversar sobre a formação do fígado em si, a gente tem que iniciar falando sobre glândulas, porque o fígado é uma glândula gigantesca, mas é uma glândula, tá? Bom, qual é o tipo de tecido lá da histologia que forma uma glândula? Epitélio, conjuntivo, muscular ou nervoso? Epitelial. Epitelial, certo? Daí depois você vai ter o conjuntivo aí em volta e tal, mas quem forma a parte produtora, né, das glândulas é o epitelial. Então, nada mais justo que essa glândula brote a partir de um epitélio de revestimento. No desenvolvimento embrionário, todas as glândulas brotam a partir de um epitélio de revestimento. E aqui não vai ser diferente, tá? Então, se a gente está falando que o fígado, né, o broto dele vai partir a partir do revestimento interno do intestino primitivo, a gente está falando que o fígado vai brotar a partir de qual tecido embrionário? Epitelial. E quem dá origem ao tecido Ectoderma? é o ecto que dá origem ao epitélio do intestino primitivo? Endoderma. O endo. Endoderma. A endo, né? Endoderma. Então imaginem que esse epitélio aqui está representando a endoderma do tecido do intestino primitivo. Você tem então uma proliferação na região que vai formar o fígado, né? Logo abaixo do septo transverso. Você vai ter uma proliferação aumentada aí desse epitélio, dessa endoderma, e uma projeção dessa endoderma no tecido conjuntivo logo abaixo, tá? Isso aqui é chamado de broto. Se vai formar o fígado, broto hepático, tá? Bom, daí aqui só dando uma geral, né?
Se a glândula é uma glândula exócrina, ou seja, ela secreta para algum lugar que não seja um vaso sanguíneo, você continua, né? Você tem uma continuidade aí desse epitélio que formou, formando um tubo, tá? Se você tem uma glândula endócrina, que a secreção é liberada num vaso, aqui está errado, está isso escrito, é endócrina cordonal, não é exócrina, tá? Se você tem uma glândula endócrina, você perde a comunicação com esse epitélio que formou, tá? E você tem o epitélio, sei lá, endodermo, o que for, ligado ao vaso, tá? Como a gente está falando do fígado, a gente está falando de algo exócrino, a gente vai ter algo dessa maneira aqui, tá? Então, inicialmente, você tem um broto hepático, esse broto cresce muito, e se diferencia em uma glândula exócrina. Então, o epitélio dessa glândula exócrina, né, os hepatócitos, tem origem na endoderme, e o conjuntivo que está em volta dos hepatócitos tem origem em quem? Mesmo, é? Mesoderme o quê, Marina? Lateral esplâncnico. Esplâncnico, que é quem está do lado da endoderme. Tá bom? Que nem eu já falei, eu vou encher o saco de vocês até o final do 3º ano com esses tecidos, tá bom? Então vai dar tempo da gente decorar e muito. Beleza, pessoal? Então, ó, aqui representando o broto hepático, embaixo, né, do septo transverso. Esse broto hepático tem a ligação aí, né, com o mesogástrio ventral, e daí o estômago vira, o fígado acaba sendo reposicionado. Tudo bem? Lucas, Oi. você pode repetir o hepatócito? Qual folheto? Qual que você acha? Não sei. Endo. Endo. Tá certo. Porque o hepatócito é quem veio literalmente do epitélio do intestino primitivo. Então é endoderme. E o conjuntivo que está em volta do hepatócito? Mesoderma lateral. Mesoderme lateral esplâncnico, Esplâncnico. que é quem está em volta do endoderme. Tá bom? Bom, então agora eu vou utilizar algumas malformações congênitas para a gente continuar a nossa aula, tá bom? Então eu tenho aqui, peraí, deixa eu só limpar isso daqui que eu não tinha visto. Então eu tenho aqui agora, pessoal, uma malformação congênita, tá bom? Um bebezinho que acabou de nascer, e a gente consegue perceber que ele está aí com as vísceras para o lado de fora, né? A gente tem parte do intestino, estômago aí para o lado de fora, e ele está saindo por uma região, não dá para ver aí, mas geralmente é o que acontece, ele está saindo por uma região bem do ladinho do umbigo, tá? Não é pela região umbilical, é do lado do umbigo. Como chama essa malformação congênita? Quem estudou pode me dizer. Gastrosquise. Gastrosquise. Esquise significa para fora. Gastrosquise, gastro você pensa em estômago, mas não necessariamente só estômago, né? Mas o esquise é legal da gente lembrar. Gastrosquise, você está com as vísceras para o lado de fora, tá? Qual será que foi o problema no desenvolvimento embrionário que levou a essa gastrosquise? Alguém consegue imaginar e pode me dizer? Má rotação do intestino? Por que você acha isso, Marina? Não faço a menor ideia. Esse intestino, Marina... Não, vamos pegar a sua linha. Esse intestino, quando ele sofre rotação, ele sofre rotação aonde? Aonde ele está para sofrer rotação? Na cavidade peritoneal. Na cavidade peritoneal. Então, se ele teve uma má rotação, ele estaria dentro da cavidade peritoneal ainda? Não. Não? Alguém ia falar alguma coisa junto com a Marina que eu cortei? Desculpa. Eu ia perguntar se ele roda, quando ele vai rodar, ele vai pro cordão, pedacinho do cordão umbilical. Isso, Arthur, é isso, na verdade. Ele roda, Marina,
lá dentro do cordão umbilical, depois ele volta na herniação umbilical, tá? A gente já vai falar sobre isso. Mas se acontecesse isso, na verdade, Marina, esse intestino, estômago, o que for, ele estaria dentro do cordão umbilical. Só que no caso da gastrosquise, ele está fora. Então, o que aconteceu na realidade? Quando você teve o dobramento lateral do embrião, a gente espera que o dobramento lateral, o embrião dobre, e nesse dobramento, todas as vísceras fiquem para dentro. Certo? Então, eu espero que... Aqui está dando um exemplo do coração, que também é uma malformação congênita que pode acontecer, mas imagina que aqui pode ser o intestino. Eu espero que esse embrião dobre assim, para cá e para cá. Opa, espera aí que meu dedo já... Para cá, certo? E daí, por exemplo, o coração ou o intestino fique para dentro. Só que nesse caso, o que aconteceu? Ele dobrou e ficou com... Aqui está representando o coração, mas no caso da gastrosquise, com parte do intestino para fora ainda. Correto? Combinado? Entenderam? Ô, Lucas, então, por esse motivo que não tem a membrana revestindo. Por esse motivo que não tem a membrana revestindo. Exatamente. Tá bom? Ô, Lucas, Oi. o crescimento do intestino para fora do corpo durante o desenvolvimento é como se ele estivesse esperando que o corpo cresça o bastante para poder caber todo o intestino? Isso, Tatiele. Ó, peraí, deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Agora, nesse momento, eu não estou falando desse crescimento, tá? Sim. O que eu estou falando agora é algo anormal. Mas existe, a gente já vai falar sobre isso, sobre a hérnia umbilical, a herniação umbilical, que acontece entre mais ou menos a 6ª a 10ª semana do desenvolvimento embrionário, onde o intestino, ele sai para dentro do cordão umbilical. Então, o intestino médio, né, parte dele se projeta no cordão umbilical para poder crescer demais e esperar o corpo crescer também. E quando o corpo cresce o bastante, ele volta, tá? Só que isso não está relacionado com a gastrosquise que a gente falou agora, tá bom? Não, tudo bem, obrigada. Você aguenta 5 minutos, a gente já vai para isso? Sim, senhor. Tá, eu estou com medo do pessoal misturar. Então, gastrosquise, o que eu tenho? Intestino, parte do sistema digestório para fora do corpo, não tem membrana nenhuma em volta, tá ao lado geralmente, né, ao lado do umbigo, mas não é pelo umbigo que sai, tá? Por que isso aconteceu? Porque no fechamento do corpo, ao invés das pregas aqui, né, elas fecharem, deixando todas as vísceras para dentro, acabou tendo um problema de sinalização aí e fechou menos. Então, ficou alguma coisa para fora, tá? Estou representando aqui em A o coração, representando aqui em B a parte das vísceras. Beleza? Continuando. Então, aqui já está dando o exemplo, né? A gastrosquise versus onfalocele, que é quando você tem a projeção dentro do cordão umbilical. A onfalocele, então, ela não está para fora, sem nada revestindo em volta. A gente tem o cordão umbilical revestindo em volta e a gente já fala sobre isso. Só que antes da onfalocele, eu quero falar sobre esse daqui, tá? Que tem a ver ainda com o fechamento do corpo. Aqui, ó, representando um nenezinho, né? Aqui é a região umbilical mesmo, e aqui é uma pessoa grande, pelo jeito, né? Que você vê um monte de pelo aqui, na região umbilical mesmo. Esse bebezinho, quando chora, essa bolinha aqui, ela aumenta de tamanho. Ou essa pessoa aqui, quando faz força, né? Essa bolinha pode aumentar de tamanho. Como chama isso? É a hérnia. Hérnia umbilical? Hérnia umbilical.
Nesse caso, eu estou falando de hérnia umbilical em uma condição patológica, tá? Porque ela não fechou. E por que que acontece essa hérnia umbilical? Qual que foi o problema no desenvolvimento? Ó, pensa o seguinte, em um momento aí do desenvolvimento embrionário, a gente tem vísceras que tem que sair para a parte do cordão umbilical, depois volta. Então, inicialmente, essa região do cordão umbilical, ela está aberta, né, para a cavidade peritoneal, para que isso possa acontecer. Mas depois do retorno do intestino para dentro da cavidade peritoneal, você tem aí o anel umbilical que vai fechando, tá? Se esse anel umbilical não se fechar corretamente, a gente tem o que a gente chama de hérnia umbilical na condição patológica, tá? Pode ser uma hérnia minúscula, o que é muitíssimo normal de ter. E essa hérnia, ela se fecha com o tempo, tá? É muitíssimo normal em recém-nascido você ter hérnia umbilical, tá? E ela se ela for pequenininha e ela pode se fechar com o tempo, daí é só acompanhar. Mas se ela for muito grande, é perigoso parte das vísceras entrarem nessa região da hérnia. Daí você tem, entre aspas, um estrangulamento aí das vísceras, né? Interrompendo o fluxo intestinal, ou então, por causa desse estrangulamento aí, você interrompendo o fluxo sanguíneo para uma parte dessas vísceras e você levar isso a uma necrose, tá? Então, isso é algo que tem que ser observado e tem que tomar cuidado. Mas hérnias minúsculas são muito comuns de acontecer e não tem problema nenhum, tá? Isso vai se fechar. Então, esse é o caso, que é, de novo, que eu falei de hérnia umbilical na condição patológica, que é quando a pessoa já nasceu e continua com essa hérnia. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Pode repetir o motivo de novo, Lucas? É que o anel umbilical, da parte muscular, né, do abdômen, ela não se fecha completamente. Tá bom? Porque você tem o fechamento da parede do corpo, né, a parte muscular, e fica ainda um espacinho, né, que é a região umbilical. E daí, depois que o intestino retorna, essa região umbilical tem que ir fechando, normalmente. Quando ela não fecha, pode ter essa herniação umbilical. Tá bom? Bom, vamos continuar. A gente está falando aí ainda de intestino médio, vamos continuar falando de todos os órgãos e desse desenvolvimento, daí a gente já fala sobre a dúvida da Tatiele, tá? Então, a gente falou de estômago, a gente falou de fígado, vamos falar agora do pâncreas, tá? O pâncreas, ele tá lá coladinho, colado, que eu digo, pertinho, tá? Do fígado, na sua formação. E, na verdade, o pâncreas, ele tem uma formação dupla. A parte dorsal do intestino primitivo, na altura que vai formar o pâncreas, forma um broto. E a parte ventral forma outro broto. E lembrem, quando eu falo de broto, eu estou falando disso daqui. Tá bom? Histologicamente. Então, você tem um broto ventral e um broto dorsal. Bom, quando o estômago rotaciona, você tem ainda mais uma rotaçãozinha aí, desses broto ventral, e ele vai até o encontro do broto dorsal. Tá bom? Então, o broto ventral roda no intestino primitivo e vai até o broto dorsal. Esses dois brotos se encontram e se fundem. Daí o broto ventral, ele vai formar o processo uncinado e parte da cabeça do pâncreas, enquanto o broto dorsal forma o restante do pâncreas. Por que eu estou falando dessa formação dupla aí do pâncreas? Para poder explicar a papila maior e a papila menor que vocês devem ter visto na anatomia. Essas aberturas do pâncreas aí, que pode ter duas, né? Pode ter uma ou duas. Por que pode ter duas? Porque você tem dois brotos que surgiram, e cada um com a sua abertura.
tá? Quando o broto ventral vai lá para trás, a abertura desse broto menor continua no intestino, tá? E forma a papila maior. A papila menor é um remanescente da abertura do broto dorsal. Ok? Esse é o desenvolvimento normal do pâncreas. Lucas, Oi. a parte ventral vai formar a cauda do pâncreas, mas o quê? Não. A parte ventral é o processo uncinado e parte da cabeça. Ó, aqui embaixo, ó. Ventral, processo uncinado e parte da cabeça. O dorsal forma o resto, que é parte da cabeça mais o resto. Tá bom? Tá bom. E aí a ventral é a papila. Papila é o Maior. nome? Maior, tá certo. Uhum. Certo? Beleza? Bom, então vamos lá. Pensando aí numa formação, entre aspas, anormal do pâncreas, o que a gente pode ter? Quando você pode até ter o broto ventral girar lá para o broto dorsal, mas eles ficarem completamente independentes. Ou então, eles se fundirem parcialmente, com ainda ficando esse pâncreas, entre aspas, dividido, né? Por que eu falei de pâncreas dividido? Só para vocês lembrarem que isso é chamado de pâncreas divisum. Tá? Tudo bem? Pode ser que a gente tenha isso e nem saiba. Que às vezes não dá problema nenhum para o paciente. Tá? Bom, agora, qual que é a importância dessa formação do pâncreas, clinicamente falando? Quando você tem a rotação do broto ventral para trás, esse pâncreas ele vai se formar, então, no, agora eu vou chamar de mesoduodeno, no mesentério, tá? Dorsal. E daí, com esse giro aí, né, do intestino, o giro do estômago vai acabar posicionando esse pâncreas numa posição retroperitoneal. Vocês já devem ter visto que ele é retroperitoneal lá na anatomia. Então, a embriologia acaba explicando desse posicionamento retroperitoneal. E qual que é a importância disso? Muitos pacientes com pancreatite chegam no consultório falando numa dor aí meio difusa, não conseguem falar direito aonde é essa dor. Pâncreas é uma encrenca, né, para você achar a doença, né? Mas, assim, um dos sinais que o paciente pode falar para vocês, que pode levar aí a pensar no pâncreas, em uma pancreatite, é que quando ele senta pressionando a perna contra a barriga, senta meio encolhidinho, meio em posição fetal, pressionando a perna contra a barriga, ele refere, às vezes, que a dor diminui ou passa completamente. Por quê? Você acaba pressionando todos os órgãos contra o pâncreas que já está lá posicionado lá retroperitonealmente. Tá? Então, clinicamente, você acaba explicando aí essa queixa do seu paciente, tá? Na sua posição retroperitoneal. Só como uma curiosidade, eu trago para vocês aqui uma outra malformação congênita do pâncreas, que é o pâncreas anular, ou anelar, depende do livro que você vai ler. Onde o broto, ele roda, mas parte dele fica ventral, no intestino primitivo. E ele roda e forma como se fosse um pâncreas estrangulando todo o intestino. Tá? Você pode ter só uma estenose, então passa um pouco ainda de material, né, de cima para baixo, do estômago para o resto do intestino, ou então você pode obliterar completamente.
Mas, nesse pâncreas anular, é comum, logo, isso você vai identificar logo quando recém-nascido, né? O bebê mama, e vai enchendo, e com o tempo ele começa a vomitar, porque não tem como passar alimento aí nesse intestino, passa muito pouco alimento aí nesse intestino, tá? Detalhe, você vai estar lá, pediatra, né? Acabou de receber o seu nenê, e seu nenê mamou e vomitou. Você já vai pensar em pâncreas anular? Não. Não, pelo amor de Deus, não. Tá? O bebê, se você olhar para ele, ele vomita 3 vezes. Tá? Então, é normal demais bebê regurgitar. Tá bom? No entanto, o pâncreas anular, ele pode levar a um aumento disso. Tá? Porque você ou não vai passar, ou vai passar muito pouco alimento da parte de cima para a parte de baixo do seu pâncreas, dessa região que está estenosada. Bom, agora uma outra malformação congênita. A gente tem aí um recém-nascido, né, menina, que nasceu e está aqui, ó, com o conteúdo gastrointestinal, sei lá o que tem aqui dentro dessa bolsa. Como chama isso, essa malformação? Falocele. Onfalocele. Agora sim, você tem o conteúdo gastrointestinal dentro do cordão umbilical. Quando eu falo cele, eu penso em algo cheio de líquido, algo oco, que às vezes tem líquido, tá? Então, onfalocele é o material intestinal aí dentro dessa bolsa, tá? Bom, para a onfalocele, para a gente discutir a onfalocele, a gente tem que discutir a herniação umbilical, mas não é aquela hérnia que eu falei lá para cima, que é pelo não fechamento do anel umbilical, mas sim é algo fisiológico, que acontece mais ou menos a partir da 6ª, 7ª semana do desenvolvimento embrionário e vai mais ou menos até a 9ª, 10ª semana, tá? Que é a dúvida da Tatiele, tá? Vamos lá. Lá, que nem eu disse, né, na 6ª, 7ª semana, deixa eu só anotar um negócio aqui. O intestino primitivo, o intestino médio, ele começa a crescer muito. Ele precisa de muito espaço para crescer. Só que o corpo, ele não acompanha todo esse crescimento. Para eu não amacetar todo o meu intestino dentro daquele espaço que não existe, você tem esse processo, né, chamado de herniação umbilical fisiológica, que parte do intestino médio se projeta para a região umbilical. Se projeta no umbigo. Isso é normal, tá? 6ª/7ª semana isso acontece. Daí, então, você tem essa projeção, tá bom? E lembrando que você tem a continuação aí, né, desse intestino primitivo com o saco vitelino, tá? Através do que a gente vai chamar depois de ducto onfalomesentérico, a gente já fala sobre ele. Bom, ele se projeta e daí esse intestino começa, principalmente a parte proximal, começa a crescer demais. Essa idade aqui está errada, tá? O 10 semanas está errado. Isso a partir da 6ª, 7ª. Começa a crescer muitíssimo, tá? Daí, o intestino, ele sofre alguns giros. Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo... Eu vou interromper o compartilhamento um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Pensem que o meu braço é o intestino. Ele se projeta para a região umbilical. Essa parte aqui de cima, que é a proximal, ela cresce demais. Depois, isso gira e retorna. Só que essa dobra que eu fiz desse braço aqui, ela vai se dobrar muito para cá. Então, sai, gira e retorna. Nesse retorno, o meu braço que estava embaixo, que é o mais distal,
ele vai acabar ficando para cima. E quando retorna, ele vai formar como se fosse um quadradinho, ou pelo menos 3 lados de um quadradinho, em volta do braço que estava em cima e ficou de baixo e aumentou demais de tamanho. Com isso, então, o que eu acabei formando? O braço de cima. O Intestino delgado. delgado. O braço de baixo. Intestino grosso. No grosso. Tá bom? Mais uma vez eu estou explicando a anatomia aí para vocês. Por que surgiu assim. Tudo bem? E até mais ou menos a 7ª/8ª semana, esse ducto onfalomesentérico aqui, ó, ele continua persistente, tá bom? Mas daí no retorno, lá pela 9ª, 10ª semana, nesse retorno, que é chamado de redução da herniação umbilical, tá? Redução da herniação umbilical significa o intestino girou e retornou, tá? Então, nessa redução da herniação umbilical, esse ducto onfalomesentérico já desapareceu. Aqui eu estou mostrando um embrião, né? Isso aqui é um embrião real, com os intestinos aqui, ó, projetados na região umbilical, normal, tá? Bom, e quando esse intestino, ele não rotaciona na sua herniação, ou rotaciona parcialmente na sua rotação? Quando ele retorna todo bagunçado, tá? Isso não é bem o que vocês viram no LANAT, né? Essas distribuições aqui. Ele pode estar bagunçado de uma maneira que está ok e não atrapalha nem vascularização e nem toda a fluência, a fluidez aí das fezes, né? Do conteúdo que veio do estômago. Ou então, ele pode ter girado de uma maneira, por exemplo, que o intestino acaba dobrando sobre ele mesmo e bloqueando aí esse fluxo intestinal. Ou então, ele pode bloquear algum vaso. E mesma coisa, bloqueou o vaso, não tem irrigação de parte do intestino, pode entrar em necrose. Tá bom? Ou então, ele pode não retornar. E quando ele não retorna, a gente tem a formação da onfalocele que a gente está vendo aqui. Ok? Bom, então, a gente tem aí o pedículo vitelínico, o ducto onfalomesentérico, sumindo aí até a 10ª semana, né? Até esse retorno você já teve ele sumindo, tá? Tem livros que falam 7ª, 8ª semana, tá? Mas o que importa é, retornou o intestino, ele sumiu, tá? E quando ele não some completamente, ou não some parcialmente, eu tenho a chamada persistência do ducto onfalomesentérico. Existem várias formas diferentes dessa persistência acontecer. Pode ser só uma ligação fibrosa aí, de parte do ilho com a parede anterior do corpo, né? Pode ser uma abertura, então o bebê chora e sai um conteúdo parecido com fezes pelo umbigo. Ou pode ser simplesmente, não tem uma continuação com a parede anterior do corpo, mas tem só uma projeçãozinha aí do intestino, do ilho, tá? Que é chamado de... Não coloquei o nome. Divertículo de Meckel, tá? Ó, você tem um divertículo ileal aí, ó. Ok? Tudo bem, pessoal? Ô, Lucas, Oi. eu não entendi muito bem como que surge esse divertículo. Ele vem do Na verdade, ele não é que ele surge. Ó, pensa o seguinte. Essa região aqui vai dar origem ao ilho, por exemplo. Você tem uma comunicação dela com o cordão umbilical, certo?
essa comunicação vai sumir, normalmente. E daí, essa região ileal, ela ficaria assim. Correto? No entanto, se isso não sumir completamente, vai continuar essa comunicação. Está aqui. Ou então ele pode sumir parcialmente e continuar com um cordão fibroso ligando no umbigo. Por exemplo, aqui. Ou então você pode perder essa comunicação com o umbigo e ficar só uma projeçãozinha, que é o divertículo de Meckel. Tá bom? Mesma coisa, pode ser que você tenha isso, você não saiba e não vai saber nunca na sua vida, a não ser que pare um grão de feijão, de milho aqui, sei lá, alguma coisa, fique aí algum resto de alguma coisa e isso gere aí uma reação inflamatória. Daí você tem a diverticulite no divertículo de Meckel. Tá bom? Bom, então a gente formou todo o intestino anterior, formou o intestino médio se projetou para a região umbilical e voltou. No que ela volta, a gente tem aí o mesentério, né? Lembra que o mesentério dorsal ele está ligando todo o intestino. O mesentério dorsal, principalmente o que se liga ao cólon, estou fazendo aqui um corte transversal aqui no meu intestino. Então eu estou vendo uma parte do cólon aqui, o ascendente, a outra parte do cólon descendente aqui, tá? Então, principalmente o mesentério aí que se liga no cólon ascendente e descendente, ele vai se juntar, se fundir à parede dorsal do corpo. Tá? Se a gente fizer o corte de uma outra maneira aí, pegando o meu cólon transverso aqui em cima, você vai ver que o aumento que liga o mesentério que liga no cólon transverso, ele não vai se ligar completamente aqui na parede dorsal. Bem no cólon transverso, já na parede dorsal. Ele vai se ligar a outros mesentérios, tá? Justificando aí o ascendente, o descendente bem grudadinho na parte posterior aí da parede e o cólon transverso não, tá? Isso é extremamente importante para você, futuro cirurgião de abdômen, tá bom? Para você saber sobre isso, claro, você vai estudar muito mais sobre isso, mas a gente já justifica isso aí na embriologia. Ok? Agora, por fim, a gente vai para a parte do intestino posterior, tá? A parte final do intestino. Ó, a gente está chegando aqui no finzinho do intestino, já na membrana cloacal, tá? Lembrando que nós tivemos cloaca alguma vez na vida, né? Galinha continua até hoje e nós tivemos durante o nosso desenvolvimento embrionário, tá? O que é uma cloaca? Alguém sabe me dizer? O que se abre na cloaca? Não uma, tipo, abertura em comum tanto por digestório quanto por urinário. Exatamente. Uma cloaca, por definição, né, é um local comum onde se abre digestório e gênito urinário. Tá bom? Segundo o professor Du, é onde se abre tanto a área de saneamento quanto a área de lazer, tá? Então, você tem aí essa região em comum no desenvolvimento embrionário, no começo do desenvolvimento embrionário. No entanto, você tem uma septação separando completamente o sistema digestório do sistema geniturinário, tá? Então, lá na cloaca, você vai ter um septo chamado de septo urinário retal, de reto, tá? Você tem o septo uroretal, que é uma projeção de mesoderme que vai fechar e separar completamente essa parte aqui de cima, que está representando o sistema urogenital,
dessa parte aqui de baixo que está representando o reto. Tá bom? Ok? Se você olhar isso de fora, né, olhar de frente, esse proctodeu, você vai ver bem onde esse septo uroretal fechou, né? Você vai ver o períneo. Ok? Daí, olhando de frente, né, a pessoa com a barriga para cima, a parte do seio urogenital, você vai ter a parte do o sistema urogenital, e a parte de baixo você vai ter o sistema digestório se abrindo. Ok? É claro que se eu estou falando isso, existe malformação relacionada a isso, tá? E essas malformações são as mais diversas, tá? Eu não vou cobrar todas essas de vocês, mas é só a gente parar e pensar, né? Porque, por exemplo, pode existir uma cloaca persistente, você não teve esse fechamento, né, do septo uroretal, e daí você tem sistema urogenital abrindo tudo no mesmo local. Isso fica mais evidente em mulher, né? Porque a uretra fica bem pequenininha lá juntinho, né? O homem, a uretra já fica lá no pênis, já fica mais distante, né? Bom, a gente pode ter, por exemplo, uma fístula que a gente chama, que é uma ligação do canal vaginal com o intestino, tá? Você pode ter um não desaparecimento da membrana cloacal. Então, daí o ânus é o que chamam de ânus imperfurado, tá? O ânus, ele tem um fundo cego, ele não vai passar fezes. Por isso que uma das coisas que esperam, né, para dar alta para a mãe e o recém-nascido, é que o bebê faça xixi e que o bebê faça cocô, tá? Para a gente garantir que todo o trânsito intestinal aí está funcionando, tá? E daí você pode ter as mais diversas malformações aí, né? Você pode ter o reto se abrindo completamente aí na uretra, por exemplo, em homem, o reto se abrindo no canal vaginal na mulher, tá? Você pode ter o reto que não chega completamente aí no ânus, e daí você tem uma não continuidade aí, tá bom? Que a gente chama de atresia, ok? E é isso que eu gostaria de discutir com vocês hoje. Quero saber sobre dúvidas, comentários. Ô, Lucas, em que momento ocorre essa septação da cloaca? Essa septação ocorre logo cedo, tá bom? Então aí, imagina que você tem terceira para quarta semana a formação dessa cloaca, né? Lá pela sexta semana, mais ou menos, você já teve essa septação. Professor, eu só Oi, fiquei com uma dúvida que eu não peguei na hora da explicação. Quando o pâncreas não tem a junção do broto dorsal e do broto ventral, isso é patológico? É o pâncreas divisum, ele é considerado como uma malformação congênita. No entanto, Catarina, muitas vezes não leva a problema nenhum para o paciente, tá? Você pode ter isso e não vai descobrir nunca na sua vida, tá? Ah, entendi. Obrigada. Imagina. Ô, Lucas, então o crescimento desse septo uroretal vai separar. É o que vai causar separar, é o que vai separar o sistema geniturinário do sistema digestório. Ô, Lucas, Oi, Tatiana. a diverculite, ela pode acontecer depois da formação embrionária? Por exemplo, pode ser... Porque tem gente que só descobre diverticulite muito depois. E aí pode acontecer depois, por exemplo, de adulto? Ó, vamos pensar, por exemplo, no divertículo de Merkel, que é o que a gente está discutindo aqui, tá bom, Tatiele? Você pode ter esse divertículo e não sabe nunca na sua vida. E você só vai descobrir se você tiver alguma reação inflamatória nesse divertículo.
Porque se tem o divertículo, você tem uma chance aumentada de parar alguma coisa lá. E parando alguma coisa lá, você pode ter uma reação inflamatória grande, né? E é engraçado para a gente que não sofreu isso, né? Mas é engraçado que às vezes a pessoa pode ser até confundida com apendicite, que é exatamente a mesma coisa, né? Se a gente pensar o que é um divertículo, é um apêndice, entre aspas, né? É um apêndice. E a apendicite é o quê? Parou alguma coisa, né? Lá nesse apêndice e você tem uma reação inflamatória por isso. A diverticulite é a mesma coisa, né? Só que não é o normal você ter um divertículo de Meckel, por exemplo. Mas pode ser que você tenha esse divertículo, nunca descubra na sua vida, ou descubra só depois de adulto, quando parou alguma coisa lá, tá? Ah, sim. Eu acho que desculpa, eu acho que eu perguntei errado. O divertículo, ele pode formar-se depois de você mais velho, por exemplo? O divertículo de Meckel não é normal. Mas você pode formar divertículos depois de adulto, pode. Ah, ok, obrigada. Tá? Lucas, pode explicar rapidinho a formação do divertículo de novo? Na verdade, não é a formação do divertículo, É, é a não regressão dele. Eu vou pôr na figura aqui. Opa. Eu vou pôr na figura que vai ficar mais fácil. Você tem que pensar que você já tem uma estrutura formada aqui, que é o ducto onfalomesentérico, que é uma ligação do intestino, né? Principalmente da região ileal, em uma continuidade aí com o saco vitelino. E isso normalmente some, tá? Vamos ver nessa figura aqui da direita, aqui, tá? Deixa eu pegar essa porcaria desse... Gente, às vezes funciona, às vezes não funciona essa anotação, não tem uma raiva dela. Eu não estou conseguindo a anotação aparecer aqui no meu computador. Ah, pode ser. O que é o normal da gente ter, né? Imagina que essa região do ilho. O normal é que quando sumir o ducto onfalomesentérico, isso se fecha assim, bonitinho, certo? No entanto, no divertículo de Meckel, por exemplo, ele pode se encerrar, né? Se fechar aqui, daqui para cima, ó. Daí você vai ter o intestino normal, o ilho normal, só que um pedacinho a mais aqui, tá vendo? Esse é o divertículo. Tudo bem? Esse é no caso do divertículo de Meckel, né? Você pode fechar isso aqui, daqui para lá. Você não tem o saco vitelino, mas daí você vai ter uma comunicação aí do ilho completa com a região umbilical, que é aquele exemplo que eu falei para vocês que o bebê vai chorar, vai ser um conteúdo parecido com fezes, né? O umbigo dele fede, literalmente, tá? Ou então, você pode ter essa regiãozinha bem pertinho do umbigo, ela se fecha, mas continua como um cordão fibroso, que é o que a gente tem como exemplo aqui, nessa segunda imagem. Você tem o divertículo, você tem uma ligação por um cordão fibroso com o umbigo. Tá? Daí tem várias maneiras diferentes de se apresentar aí essa persistência do ducto onfalomesentérico. A mais comum é o divertículo de Meckel, que eu falei para vocês. beleza. É, tipo, a diferença dela do cordão fibroso é porque não perde a comunicação em si, né? Exato. Mais alguma Lucas, coisa? Oi. tem uma pergunta no chat. Hum. Se esse divertículo é uma evaginação do ilho. É uma evaginação do ilho, sim. Só que o que eu quero deixar claro para vocês, não é o ilho, entre aspas, que resolveu evaginar, mas sim a comunicação que ele tinha normal, que não regrediu. Tá? Sim, muito obrigada. Ok que no fim das contas é a mesma coisa, né? O paciente vai apresentar a mesma coisa, só que a formação dele é diferente. Mais alguma coisa, pessoal?
Bom, já que a gente está... São 10 para meio-dia, eu vou fazer a chamada. Daí, se alguém ainda tiver dúvida e quem quiser continuar, pode continuar, tá? Que pelo menos eu faço a chamada e as pessoas que não tiverem dúvida já estão liberadas, tá? Então, vamos lá. A Cássia, Presente. a Frânio, Presente. a Aline Kioman, Presente. a Aline Cristina, Presente. Amanda, Presente. Ana Carolina Valência, Presente. Ana Catarina, Presente. Ana Laura, Presente. Ana Letícia, Presente. Ana Luísa Morales, Presente. Ana Maria, Presente. Ana Luísa Silva, Presente. Antônio, faltou? Arthur Carvalho, Presente. deixa eu só marcar aqui o Antônio, que eu volto nele depois. Arthur Sperancini, Presente. Avner, Presente. Bárbara Silva, Presente. Beatriz Carmo, Presente. Beatriz Scatena, Presente. Bianca, Presente. Bruno Silva, faltou o Bruno? Depois eu volto nele. Caio, Presente. Camila Martins, Presente. Carolina, Presente. Catarina, Presente. Eduardo Colatrello, Presente. Eduardo Ô, Morelli. Lucas, Oi. o Antônio, ele falou que pediu para avisar que ele caiu. Tá, eu já marco lá. Obrigado. Antônio, Eduardo Morelli. Presente. Ó, pessoal, vamos fazer o seguinte, as pessoas que já passaram, que está na dúvida aí se eu marquei presença ou não, espera um momentinho, deixa eu só terminar a presença, depois eu volto nas pessoas que eu não escutei, tá bom? Felipe Lucena. Presente. Fernando Yudi. Presente. Gabriel Fávero. Presente. Gabriel Tedeschi. Presente. Gabriel Viana. Presente. Gabriela Janjope. Presente. Gabriela Camila. Presente. Gabriele. Presente. Georgia. Presente. Giovana Silva. Presente. Giovanni. Presente. Gustavo. Presente. Helena Bombig. Presente. Helena Izepan. Presente. Helena Monteiro. Presente. Isabela Horn. Presente. Isadora Pavone. Presente. Isadora Rodolfo. Presente. Jéssica. Presente. João Pedro. Presente. João Victor. Presente. Júlia Lopes. Presente. Júlia Oliveira. Presente. Kailane. Presente. Karina Thieme. Presente. Laura dos Santos. Presente. Lauro. Presente. Letícia Calheira. Presente. Letícia Coraza. Letícia Coraza faltou? Ela saiu da faculdade. Ah, é. Verdade. Acho que ela não trancou na secretaria ainda. Lígia Lemos. Presente. Lívia Janelli. Presente. Lívia Oliveira. Presente. Lorena. Presente. Luana Silva. Presente. Ludmila. Presente. Luiz Eduardo. Presente. Luísa Sulamita. Presente. Luiz Felipe. Presente.
Luísa Cavalcante, Presente. Marcela, Presente. Maria Carolina, Presente. Maria Clara, Presente. Maria Eduarda, Presente. Alves, Maria Eduarda Franco, Presente. Maria Isabela, Presente. Maria Laura, Maria Vitória, Presente. Mariana Marques,